Em um mundo onde as aparências nem sempre refletem a verdade, como podemos identificar quando algo ou alguém está mascarado por mentiras perigosas? Alissa Zinger era uma mulher, mas se fez passar por algo totalmente diferente. Ela conseguiu enganar a confiança de todos, fingindo ser uma criança para engajar em algo profundamente perverso. A história dela desafia a lógica e coloca em questão como a manipulação pode ultrapassar todos os limites da moral e da ética. Mais uma sexta-feira daquelas, meus lindos, e hoje nós vamos explorar os detalhes de uma vida que se transformou em um pesadelo, onde uma escolha errada levou a vida de uma mulher para a escuridão profunda. Prepare-se para descobrir como um erro, se assim podemos chamar, mudou toda a vida de Alissa Zinger e todos que ela enganou. Mas antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E vamos ao vídeo. Alissa Ann Zinger nasceu no dia 15 de janeiro de 2001 na Flórida, Estados Unidos. O nome de seus pais não foram revelados e há pouca informação de seu passado. Durante 2023, Alissa já tinha 22 anos e residia no condado de Wilkes-Barre, em Tampa, na Flórida, e trabalhava em um supermercado. Alissa levava uma vida aparentemente normal e, como qualquer garota da sua idade, utilizava muito as redes sociais para se comunicar com os outros. Ela era uma mulher loira e atraente, possuía um rosto muito bonito e por isso se destacava por sua beleza. Sua presença foi ganhando relevância e ela se tornou uma influencer, onde suas publicações começaram a atrair vários seguidores e logo se tornou uma personalidade da internet. No entanto, o que ninguém sabia é que por trás da sua atividade online, Alissa escondia um segredo sombrio e quando a verdade veio à tona, a jovem se tornou viral, mas não pelas razões corretas. E assim, gente, o uso das redes sociais para Alissa é muito mais que uma divulgação dos seus vídeos para ganhar popularidade. Alissa utilizava seu perfil das redes sociais para entrar em contato com adolescentes entre 12 e 16 anos. Aparentemente, ela construiu uma elaborada rede de mentiras que pouco a pouco foi revelada e deixou clara as sinistras motivações da influenciadora. Mas por que será que ela entrava em contato com essas crianças e adolescentes? Qual seria o real objetivo de Alissa? E em outubro de 2023 foi descoberto sobre uma relação inapropriada de Alissa com estudantes de ensino secundário de 14 anos, quando o próprio adolescente confessou a um professor que se comunicava com a mulher e tudo o que aconteceu. O professor então alertou as autoridades do que estava acontecendo. Amanda Baranovski, membro da Unidade de Vítimas Especiais da Polícia de Tampa, liderou a investigação sobre o caso. A detetive informou que a vítima explicou às autoridades que conheceu Alissa através das redes sociais. E de acordo com a declaração do menino, ela lhe havia assegurado ter a mesma idade que ele. Isso mesmo. Alissa afirmava ter apenas 14 anos de idade e para justificar por que não frequentavam a mesma escola, Alissa afirmava que recebia educação em casa. E a vítima revelou que havia, sim, mantido intimidade com a acusada aproximadamente 30 vezes ao longo da sua relação, o que se estendeu de maio até setembro de 2023. Além disso, declarou que quando soube das mentiras de Alissa, ou seja, que a mulher não era uma adolescente de 14 anos, ele a confrontou por enganá-la e decidiu terminar com ela. Mas à medida que o seu relato avançava, revelava cada vez mais a perversa personalidade da acusada. O menino disse que em setembro de 2023, pouco depois que terminaram, Alissa passou por sua casa com a desculpa de que precisava recarregar seu telefone. Lá dentro da casa, Alissa pegou o celular do menino, foi até o banheiro e desbloqueou o dispositivo. E ali ela pegou várias fotos e vídeos íntimos do adolescente com uma outra menina que também era menor de idade. Minutos depois, o menino pegou Alissa com seu celular e obrigou a ir embora. Semanas depois do ocorrido, já em outubro de 2023, Alissa compartilhou as imagens íntimas que obteve do celular da vítima nas redes sociais. O adolescente disse aos investigadores que a razão que levou Alissa a cometer este ato
foram os ciúmes que a jovem sentia desde que ele havia decidido terminar a relação, e dessa forma ela compartilhou material íntimo para se vingar dele. O detetive examinou o celular do menino, pois fazia parte da investigação, e lá foram encontrados vídeos dele e Alyssa também em situações íntimas, o que confirmou grande parte do seu testemunho. Devido a todas essas provas contra ela, Alyssa foi acusada de agressão lasciva e abusos desonestos contra menor de idade. A polícia emitiu uma ordem de prisão contra ela e a jovem se entregou às autoridades em 24 de novembro de 2023. Ao ser interrogada pela polícia, ela evidentemente negou estar envolvida nos delitos que era acusada. Mas quando as autoridades lhe pediram seu celular para examiná-lo, a mulher afirmou tê-lo deixado em casa. Apesar da grave acusação contra ela, Alyssa foi posta em liberdade no mesmo dia após pagar uma fiança de $52.500. E ao ser liberada, ela se mudou para viver na casa dos seus pais, mas tinha uma medida protetiva que a proibia de se aproximar da sua vítima. Enquanto isso, a investigação continuava e logo as autoridades descobriram que a denúncia contra Alyssa não foi um fato isolado, pois a jovem utilizava com frequência as redes sociais para se aproximar de meninos menores de idade. Foi descoberto que ela começava a conversar com a criança ou com o adolescente e depois ela já solicitava conteúdos eróticos das vítimas, como fotos, vídeos, e em alguns casos marcava encontros com os menores para manter relações sexuais com eles. E já no encontro, ela gravava vídeos das relações. O Departamento de Polícia de Tampa localizou outras 4 vítimas, todos menores, entre 12 e 15 anos, que através das atividades online de Alyssa haviam iniciado o contato com ela. Com essas novas acusações, Alyssa foi detida novamente em abril de 2024 e acusada de agressão lasciva, de abuso sexual lascivo de uma vítima entre 12 e 15 anos e por porte e difusão de material sexual de menores por dispositivo eletrônico, assim como de ciberassédio sexual. Incluindo as acusações apresentadas após sua detenção, ela enfrenta um total de 12 acusações, às quais se soma a vez que foi surpreendida pela polícia quando ela tentava roubar uma loja junto com uma de suas vítimas. Em 8 de abril de 2024, houve uma audiência sobre a moção de prisão preventiva de Alyssa. Os promotores argumentaram que a acusada representava um perigo para a comunidade e que não deveria ser posta em liberdade sob fiança. Para respaldar essa solicitação, a detetive Amanda declarou que durante o interrogatório, no momento da sua prisão, a acusada havia afirmado que não estava com seu celular. Então a polícia obteve um mandato para a casa dos seus pais. E no tribunal foram mostradas imagens obtidas através das câmeras corporais dos oficiais enquanto inspecionavam a casa dos pais de Alyssa. Na gravação pôde-se escutar o pai de Alyssa dizendo que eles haviam sido honestos com as autoridades, mas ao invés de entregar o celular de Alyssa, ele entregou um celular velho da mãe dela, que não tinha nenhuma rede social baixada e sequer havia realizado chamadas desde 2021. Tudo isso com o intuito de encobrir sua filha. A polícia não conseguiu ter acesso ao telefone de Alyssa, mas conseguiram ter acesso à nuvem do seu celular. Ali encontraram uma pasta compartilhada com múltiplas fotos e vídeos de conteúdo sexual explícito dela junto ao menino de 14 anos da primeira denúncia. Outra informação conseguida através da investigação foi o depoimento de outra vítima que também tinha 14 anos, que afirmou que conheceu Alyssa através das redes sociais e que se viram pessoalmente no Festival Pirata de Gasparilha. E esse festival se realiza lá em Tampa. O adolescente disse que depois do encontro eles tiveram intimidade e que a jovem lhe havia dito as mesmas mentiras que contou ao primeiro denunciante, que ela tinha 14 anos, que estudava em casa e tal. Outro caso, que também ficou conhecido pela polícia, tinha acontecido em março de 2023, quando Alyssa conheceu um menor de idade em uma sala de cinema e logo depois manteve intimidade sexual com ele em um apartamento. A advogada de Alyssa, Dana Hesford, qualificou o comportamento de sua cliente de imaturo com clara intenção de apaziguar a gravidade das terríveis ações da jovem. Também disse que na tenridade Alyssa sofreu anorexia, bullying escolar e problemas de autoestima. Como prova disso, ela mostrou algumas fotos da família onde Alyssa não tinha os cílios e, segundo a advogada, isso acontecia porque ela arrancava com frequência e como consequência de problemas emocionais. Além disso,
A advogada Dana assegurou que estava claro que Alyssa não tinha a mentalidade de uma jovem de 23 anos, deixando entrever que sua personalidade era muito infantil. A advogada também afirmava que se deveria permitir a Alyssa a possibilidade de sair em liberdade sob fiança, pois havia cumprindo as condições da sua liberação anterior e não havia tentado contato com nenhuma de suas vítimas. Ainda disse que ela poderia ter fugido, mas permaneceu no condado, na casa de seus pais. No entanto, a assistente do promotor do estado, Jessica Colbert, não estava de acordo com a possibilidade de colocá-la em liberdade condicional. Argumentou que os pais de Alyssa ajudaram a ocultar provas de seus delitos. Embora a promotora não esclarecesse se o estado ia apresentar cargos contra seus pais, assegurou que se Alyssa fosse posta em liberdade, seguiria sendo uma ameaça para os menores de idade. A juíza do circuito de Wilsdenburg, Laura Ward, pôs-se do lado do Estado e afirmou estar de acordo com que Alyssa representava um risco para os jovens da comunidade. A juíza não duvidou em seu veredito e falou que os delitos de Alyssa não só implicavam em múltiplas vítimas, mas também mostravam um padrão de abuso. Finalmente, a juíza expressou uma grande preocupação por deixá-la em liberdade. Por isso, ditou que Alyssa permaneceria encarcerada até que se resolvesse seu caso, sem acesso a dispositivos móveis e com proibição de contato com as suas vítimas. E mais uma vez, quando pensamos que já vimos tudo, histórias como a de Alyssa Zinger surgem para nos lembrar da fragilidade da confiança e da manipulação humana. O que ela fez, fingindo ser uma criança para cometer atos tão cruéis, é algo que desafia a nossa compreensão. Mas a verdade sempre encontra uma maneira de emergir. E Alyssa Zinger, como muitos antes dela, deixou rastros. Rastros que agora nos fazem refletir sobre até que ponto estamos dispostos a confiar nas aparências e até onde pode ir a capacidade de manipulação de alguém. Nunca podemos ignorar os sinais, nunca podemos permitir que mais histórias como essa se repitam. O que mais ainda está escondido e quem são os próximos que poderão se esconder por trás das suas próprias mentiras. Fiquem atentos, meus queridos, e até a próxima sexta.